Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Sysmap. Eu me chamo João e hoje ensinarei como instalar o Visual Code integrado com Salesforce, assim como irei também ensinar o básico de envio e captura de metadados utilizando o Visual Code. Lembrando que o Visual Code é opcional para o desenvolvimento de classes Apex, componentes Aura e páginas de Visual Force, porém ele ainda se encontra obrigatório para a criação e desenvolvimento de componentes LWC. Além dessa aula, eu estarei disponibilizando o material que criei com links e instruções para facilitar na hora do passo a passo e, como vocês podem ver, eu estarei utilizando uma máquina virtual para ensinar vocês. Lembrando que esta minha máquina aqui virtual, ela é de 32 bits. Então a única coisa que muda para vocês é que vocês vão ter que baixar as versões de 64 bits, tá? Mas vocês não precisam se preocupar, porque a maioria dos sites, eles detectam o sistema operacional que a gente está utilizando, a versão, e já disponibiliza o download correto. Mas eu estou falando para vocês ficarem atentos a isso. Eu coloquei esses 3 links aqui, mas para o negócio ficar mais real, né, eu vou utilizar realmente o Google para vocês verem como é fácil achar esses links, tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro instalar o Visual Code. Aqui eu sigo normalmente, tá? Eu não preciso alterar nada, nenhuma configuração de diretório, só se vocês quiserem instalar em outra pasta, tá? Mas eu recomendo instalar na padrão. Aqui também eu não mexo em nada, tá, gente? Só se vocês quiserem colocar o ícone no desktop, tudo certo. Instalo. Perfeito, eu não inicializo o Visual Code agora. Tá? E agora o segundo passo é a gente instalar o Java JDK. É recomendado a gente utilizar o OpenJDK, tá, gente? Para os seus Salesforce CLI. A gente instala essa versão mesmo, 11 LTS, Hotspot. Como ele mudou, né, de site, ele vai me redirecionar para o site mais atual. Esse aqui. E já vou baixar também o Salesforce CLI. Aqui no caso vocês vão baixar a versão x64, tá? Eu vou baixar a x86 porque eu estou utilizando uma máquina virtual de 32 bits. Mas o correto seria x64, até porque a Sysmap ela disponibiliza computadores 64 bits para vocês. Pronto, eu vou baixar. Aqui não tem ordem, tá? Vocês podem tanto faz instalar o Salesforce CLI ou instalar o JDK na ordem que vocês quiserem. Inclusive eu acho que eu coloquei aqui no slide o Salesforce CLI primeiro, mas não tem problema, tá? Vocês estão vendo que eu estou baixando tudo nas opções padrão, né? Eu não estou alterando nada. A única coisa que eu fiz foi colocar um ícone aqui do Visual Code na área de trabalho, para facilitar a vida. Pronto, pessoal. Instalou o Salesforce CLI, tá? E também instalei o JDK que a gente precisava. Agora, quando a gente abrir aqui o Visual Studio Code, ele vai abrir normalmente, já com tudo que ele precisa. Agora, a gente só precisa instalar as extensões. Quando a gente já coloca aqui Salesforce, já aparecem bastante
extensões aqui. As extensões que eu vou utilizar, tá, gente, são essas duas aqui. Essa aqui, na verdade, não é uma, né? É um conglomerado de extensões. É um pack, né? Chamado de Extension Pack. A gente vai instalar esse aqui. E este aqui, Salesforce Package XML Generator. Tá? No final eu vou explicar para que ele serve. Bom, pessoal, estamos de volta. O Visual Code já terminou de baixar todas as extensões necessárias. Tá? Eu baixei essa e baixei essa aqui. Agora vamos fazer a configuração, tá, da integração. Aqui eu loguei com o meu Trailhead e eu vou estar utilizando uma org que eu criei aqui para ensinar para vocês, que é a Bootcamp Sysmap. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso criar o projeto dentro do Visual Code. Então, o primeiro comando que eu vou mandar é o sfdx. Vocês digitam sfdx create project with manifest, tá? Vocês só precisam digitar sfdx create, que vai aparecer. E o correto é esse aqui, tá, gente? Não criem um create project, porque a gente precisa do manifest, porque o manifest é responsável para a gente capturar os dados que estão nos seus FOSS. Então, selecionem essa opção aqui, sfdx create project with manifest. Pronto, quando eu clico, o que acontece? Ele vai perguntar se vai ser o standard, se vai ser empty ou se vai ser de analytics. E a gente sempre escolhe a opção standard, tá? Que a gente vai pegar todo o template standard. Aqui eu vou colocar o nome do projeto, tá? Eu vou colocar aqui Bootcamp Salesforce. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem ou o nome da org que vocês estão trabalhando. E aqui vai vir a pasta do Explorer para poder eu escolher onde vai ficar a minha org, tá? Então, eu vou criar uma pasta nova chamada de orgs. Essa pasta aqui, Force App, é onde vão aparecer todos os componentes que vocês puxarem dos seus FOSS, tá? LWC vai aparecer aqui. As classes Apex vão aparecer aqui, a Aura vai aparecer aqui, os objetos, se vocês puxarem, vão aparecer aqui também, tá? Segundo passo, depois que a gente cria o template, é a gente autenticar a nossa org. Para isso, eu me conectei com a minha conta do Trailhead, eu vou executar a minha org, tá? O que eu preciso pegar aqui é o meu nome de usuário, tá? E a senha vocês vão ter que resetar. Porque assim, automaticamente quando a gente cria a nossa org de Playground, a gente não tem uma senha, a gente só consegue acessar ela tocando no botão Launch aqui. Mas não se preocupem, porque quando a gente cria nosso Playground, eles já disponibilizam um aplicativozinho aqui para a gente resetar a nossa senha. É só vocês clicarem aqui, onde tem Playground Starter, vocês clicam em Get Your Logins Credentials e Reset My Password. Para vocês podem ser que esteja em português, não tem problema, tá? Aqui vai ficar algo parecido com pegue suas credenciais de login e reset minha senha. Aí quando vocês clicarem aqui, vocês vão receber um link pelo e-mail no qual vocês vão customizar a senha de vocês. Eu estou utilizando esse aplicativo, eu já estou com a senha, eu estou utilizando ele apenas para pegar o meu nome de usuário, tá? Que vai ser esse aqui. O nome de usuário, gente, não é o e-mail, tá? O nome de usuário é esse. Aí vamos lá. Eu vou voltar para o Visual Code. E o próximo passo é rodar o comando sfdx. Eu vou digitar AUTH. O comando certo, tá? É authorize an org. Tá vendo aqui? A gente clica aqui. E aí eles pedem o link da org, tá? Como a gente está utilizando uma org do Trailhead, essa org ela é como se fosse do ambiente de produção. Então o correto
para poder a gente integrar o Trailhead no Visual Code é a gente clicar em Production, tá? Mas quando vocês tiverem os seus projetos com os demais clientes, vocês só vão ter acesso a orgs de Sandbox. Então o correto é vocês clicarem em Sandbox, tá, gente? No caso, por exemplo, vocês foram alocados para Cloud ou para Raizen, aí eles vão lhe dar credenciais de uma org do tipo Sandbox, que é, como vocês devem ter visto nas aulas anteriores, com os instrutores anteriores, o Sandbox ele é um ambiente de desenvolvimento apenas para vocês codarem o que vocês têm que codar aqui, ou fazerem, sei lá, o flow, ou fazerem seus trabalhos funcionais e jogar para outras orgs. Então, as orgs Sandbox são orgs de teste, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, mas lembrando que é só para Trailhead. Vou até colocar aqui o nome. Esse passo aqui é para vocês colocarem o alias da org que vocês vão se conectar. O alias, gente, geralmente eu coloco a terminação da org que o cliente dá, né? Por exemplo, o cliente deu uma org com a terminação dev. Aí, geralmente, eu coloco aqui, dev, por exemplo, tá? Aqui eu vou colocar Trailhead, para ficar mais fácil de lembrar que ela é uma org oriunda do Trailhead. E agora, o que vai acontecer? A gente vai ser redirecionado para essa página, onde vamos colocar o nosso usuário aqui e a senha. Aqui já redirecionou direto para a org, tá? Mas pode ser que apareça para você autorizar o Visual Code. Aí quando aparecer a tela de autorizar, vocês só precisam clicar em Allow ou autorizar, caso vocês estejam utilizando em português. Então, quando a gente chega aqui e a gente retorna ao nosso Visual Code, notem que aqui ele já está dizendo que foi um sucesso, a integração ocorreu, e quando a integração ocorre, aparece o nome do alias que vocês definiram com uma org que está conectada. Agora vamos para a parte de enviar e receber os dados. A gente envia e recebe direto quando a gente tem o metadado baixado e a gente pode receber apenas utilizando o package. Metadado, como vocês já devem ter aprendido, são dados a respeito de outros dados. E no Salesforce, o que é que a gente define como metadado? Apex Class são, por exemplo, metadados de classe. Apex Page são metadados de Visual Force. Apex Trigger são metadados de trigger. Aura Definition Bundle são metadados de Aura. E Lightning Component Bundle são metadados de LWC, tá, gente? Aqui, gente, só para contextualizar vocês, a forma que o package veio não é uma boa prática fazer isso aqui. Por quê? O que é que significa esse asterisco aqui? Esse asterisco significa que se a gente for agora rodar um comando de puxar os dados do Salesforce para cá, a gente vai puxar todos os dados. Isso aqui significa todos. Então, isso é uma coisa que eu desencorajo, tá, gente? Eu desencorajo vocês fazerem isso porque o Visual Code fica pesado se você baixar todos os dados. Também porque o correto seria você baixar apenas os metadados que você precisa. Né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma classe Apex e eu só preciso puxar ela. O correto seria a gente só colocar o nome dela aqui em Members, tá? Aqui pode ter mais de um member. Isso aí eu vou mostrar para vocês no plugin do Package XML Generator que eu pedi para vocês baixarem. Por enquanto, vamos fazer o seguinte, tá, gente? Vamos apagar da linha 34 até a linha 3, tá? E vamos utilizar aquele plugin que eu falei que seria opcional lá na documentação, mas que ele ajuda muito vocês que são iniciantes, tá, gente? Vamos fazer o seguinte agora. Abram aí o Trailhead de vocês, tá? Cliquem aqui nessa engrenagem e cliquem com o botão do meio, a rodinha do mouse aqui em Developer Console, tá? Ou console do desenvolvedor se vocês estiverem acessando em português. Aqui vocês vão fazer o seguinte, vão criar uma nova classe
Eu vou colocar o nome de Visual Code Test, Visual Code Class. Pronto, criei aqui a minha classe Visual Code Class. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu puxo essa classe para dentro do Visual Code, tá? Eu vou utilizar o comando Shift Ctrl P e vou digitar aqui package e ele já identifica aqui, tá? Package XML Generator, Choose Metadata Components. Vou clicar aqui. Aqui eu vou procurar Apex Class, ou vocês podem digitar aqui Apex Class, tá? Vou clicar aqui no maior que é um botão que serve para eu verificar todas as classes que já tem aqui. Essa que eu tinha criado antes foi para o slide, tá, gente? Então eu vou utilizar essa aqui, que foi a que eu criei agora. Eu vou clicar em Update Package.xml. Pode ver que esse plugin aqui, ele já criou a estrutura do package que eu vou precisar para extrair a minha classe. Aí, voltando para os padrões de boas práticas, quando vocês estiverem desenvolvendo, vocês puxam a classe que vocês precisam desenvolver e depois, quando vocês terminarem de fazer tudo, né, que, por exemplo, a sprint acabou e você não precisa mais utilizar essa classe, você deleta ela localmente, tá, gente? O próximo passo para eu extrair a classe que eu criei no Developer Console é clicar no botão direito aqui, ou clicar no botão direito aqui, vocês que sabem, e clicar aqui em Retrieve Source in Manifest from org, tá, gente? Quando vocês clicarem aqui, o comando ele vai ser executado e a classe estará aqui. O que fazer na hora de jogar a classe de volta para o Salesforce quando a gente acaba de mexer nela? Vou fazer um pequeno comentário aqui. Vou salvar no Ctrl S. Vou clicar aqui com o botão direito, ou aqui, vocês que sabem. E vou tocar no botão Deploy de Source to Org. Como podem ver, foi um sucesso. Se eu voltar para cá e der um F5, vocês vão ver que ela estará lá. Eu só vou precisar abrir ela aqui de novo. Aqui, Sources Map, tá vendo? E é isso, gente. A respeito de boas práticas, eu também coloquei por que não é uma boa prática aqui, né? Que ele fica pesado, dificulta na hora de executar a classe de teste. Isso aqui, gente, é porque quando a gente baixa todos os metadados, como o package sugeriu para fazer no início, sempre que a gente for fazer uma alteração ou a gente for codar uma classe nova, vai ficar muito difícil para a gente testar aquela classe. Porque aqui vão aparecer todas as classes de teste disponíveis na org. E vai ficar muito difícil de você achar o método de teste que você quer executar, porque vai estar poluído isso aqui. Então, a melhor forma de evitar isso é baixando apenas o que você precisa. Se você precisar de mais uma classe Apex, você pode vir, ou você pode utilizar aquele plugin, ou você pode colocar mais um members aqui com o nome da classe que você queira. E aqui são as boas práticas que eu coloquei no final. Só extrair o que você vai modificar, sempre fazer backup das classes que você está mexendo, sempre dar retrieve no metadado quando for mexer nele novamente. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é o seguinte. Digamos que tenha mais de uma pessoa mexendo nessa classe aqui, que você está codando. E a pessoa ela fez deploy dessa classe aqui para o Salesforce. Sempre que você for retornar a mexer nessa classe aqui, é sempre bom executar primeiro um retrieve, para depois você fazer suas modificações e depois você dar o deploy. E uma coisa, gente, pode acontecer acidentalmente de alguém sobrescrever o seu trabalho, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Eu aconselho vocês sempre guardarem backup do que vocês estão fazendo. É muito simples, é só vocês chegarem aqui, onde vocês criaram. Elas vão estar aqui em Fosse App. Vocês podem chegar aqui em Classes, pegar a classe que vocês estão fazendo e jogar para outro canto. Pronto, feito isso, já fez o backup. Para garantir que o código que vocês estão fazendo não seja
sobrescrito, tá, pessoal? E é isso. Muito obrigado, tá, por terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida podem me procurar nas minhas redes sociais ou podem me mandar um e-mail, tá? O meu e-mail tá aí no link da descrição.